Tem café, Igor? Não, né? Tá fazendo? Aí sim. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre Plano Eterno de Deus, a reforma da terra. Quem tá aí? Acorda, negão. Chegou hoje? Chegou hoje ou dormiu em casa hoje? Não, chega. Tem umas... O povo vê bastante as nossas lives, hein, Igor? Tem algumas pessoas que falam que não conseguem entender nada. Vamos ver o que vem aí. Olá, bom dia, quem tá aí? Dá um sinalzinho com a mão aí pra mim. Para mim ver vocês. A maioria do povo tá tudo dormindo. Quem tá aí? Na verdade, eu acho nem bom deixar as aulas, só deixar ao vivo mesmo. Quem entrar viu, quem não entrou não viu, né? Só para quem quer aprender mesmo. Não quiser, fica. Quem não quiser, vaza. Mas tem gente que é tão ruim que nem reação tem. O povo tá tudo dormindo. Ainda bem. Quando geralmente a maioria das pessoas, principalmente agora que muitos estão trabalhando, acorda 9 horas da manhã. Quando estão trabalhando, a maioria acorda 7 horas da manhã. Então, se você quiser ter 13 meses no ano, um mês a mais do que os demais, você tem que sempre levantar 1 hora mais cedo. Levantar 1 hora não, 2 horas mais cedo. E no final do ano vai dar um total de 740 horas, equivalente a um mês. É o preço, pessoal, é o preço.
Vamos ver quem tá aí. Já já, 7:45, a gente vai estar tacando terror, dando continuidade ao nosso estudo. Já faz um tempinho já que não temos mais aula sequencial sobre o plano eterno de Deus, mas hoje retornaremos. Então fica aí que já já vem algo poderoso. E aí, David? É o Dé. E aí, Dé? Beleza? Tá no treino, Dé? Já de manhã? O Dé, eu tive um sonho, ele pegando um avião e viajando. Então já já isso vai acontecer. Quem tá aí? Então, pessoal, vou deixar essa live durante umas 2 horas e depois eu vou apagar. Se você quiser ficar na frente dos demais e no final do ano você ter 13 meses, um mês a mais do que os demais, você tem que levantar 2 horas mais cedo. Aí dá um total aí de 700, mais de 700 horas. Então o segredo da vida é o quê? Fazer aquilo que os demais não faz. Quando você faz aquilo que os demais não faz, você chega na frente. Então é isso aí. Só quem tá aí. Já já vamos tacar o terror aqui nessa live e falar coisas pesadas. Dez minutinhos para 8 a gente começa, gente. Cadê o povo tudo dormindo? E a ideia ontem vocês jogaram contra o time do Nezinho? Vamos lá. Treinando? Nenhum jogo ontem, é isso aí. O que vocês acham da reabertura de todas as coisas, pessoal? Acho que é o momento, não deve esperar mais um pouco.
Legal. Está bom, mano. Acho que dá pra nós ir até 9 horas, não dá? Umas 8h40. Pra mim perdido hoje. Pega a Bíblia aí, o Gênesis 1. Bereshit bara et. Fala a Bíblia ali, por favor. Elohim. Vamos lá? Dá um oi pro povo aí, Igor. E povo. Aí. Vira, chegou. E a ideia, vou mostrar o rapazinho que ele jogou lá na Espanha. Acho que ele vai voltar pra lá. Bom dia. Bom dia, Afonso. Aí, esse rapazinho que joga também. Ok. Ideia. Eu tive o sonho ele indo pra viajando. Quem você? É. Amém. Vai ser. O Igor também jogava, tava lá na Espanha lá. Ele jogou também do onde, Igor? Cubidias. Cubilhas da Espanha. Então vamos lá? Vamos tacar o terror nisso aí, Igor? Vamos acordar, o povo acordar, estão todos dormindo. A gente estamos em uma saga falando sobre o plano eterno de Deus. A gente falou sobre a eternidade. Eternidade é aionios, período sem fim. O texto base que estamos usando para o nosso estudo é Salmos 90. De eternidade a eternidade. Dentro do ar foi criado o quê? O tempo. E na eternidade é ausência de tempo. Então a gente falou sobre as primeiras coisas que Deus cria. Deus, Deus olhava para o norte, ele era o que, Igor? Tudo. Deus olhava para o sul, ele era tudo. Deus olhava para o leste, Deus olhava para o oeste, ele era tudo. Então, para Deus começar a criar as coisas, qual foi a primeira coisa que ele cria? Nada. Ou nada. E depois? Princípios. E depois? Céus. E depois? Terra. A terra. Deus, ele nunca vai fazer
as coisas sem antes estabelecer o quê? Princípios. Porque princípios é aquilo que gera o quê? Ordem. Ordem. E a ordem traz o quê? Progresso. O que está escrito na bandeira do Brasil? Quem está aí? Ordem e progresso. Hã? Ordem e progresso. Nunca vai ter resultado se não tiver o quê? Ordem. E nunca vai ter ordem se não existir o quê? Princípio. Princípios. Então o princípio gera o quê? Ordem. E a ordem traz o quê? Progresso. Então se alguma pessoa quer ter progresso na sua vida, o que ela precisa ter? Princípio e ordem. Precisa ter ordem e antes da ordem, leis. Então, princípio. Se não tiver isso, esquece. Nada de resultado, nada de progresso, nada de nada, nada de nada. Se a pessoa quer progredir, ter resultado na vida e acordar 11 horas da manhã, tem como? Se a pessoa quer progredir, mas, por exemplo, na carreira, no futebol, e quer só saber de bagunça, não quer saber de treinar, Não vai nada. não vai arrumar nada. Então, tem que ter princípios, tem que ter ordem, para o resultado aparecer, que é o quê? Progresso. Deus começou assim. A gente tratou muito esse assunto, depois a gente falou sobre, no termo céus, o que Deus cria nos céus? Deus cria o quê? Anjos, todos os corpos celestes. Hebreus 11:4, a Bíblia fala que existe dois mundos, o mundo e o mundo espiritual. Então, Deus criou esses dois mundos. E a gente falou em algumas aulas, quem quiser depois só me pedir, eu vou passar lá o link do YouTube. A gente falou sobre a saga inteira de Lúcifer, né? Saga 1, 2 e 3, a rebelião, a queda. E hoje a gente vai dar continuidade, a gente vai falar sobre a reformulação da terra. Poderoso, hein? Gênesis capítulo 1, Igor. Abre aí e vamos tacar o terror essa manhã. Quem quiser ver o resto, só ir lá. Tem muita coisa boa lá, poderosa. Vai encontrar segredos extraordinários lá. Já peguei já. Eu já peguei aqui. Gênesis capítulo 1. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso... Pode ler 1. O 1 a gente já tratou já. No princípio criou. Mais alto para esse povo pegar aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma. Aí já é o 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Isso, parei. Olha o que está escrito no verso 2. Que a terra, porém, estava sem forma e quem que aparece aí? estava. Olha só. Estava. Passado. Passado. Se estava, alguma coisa aconteceu para a terra ficar sem forma e vazia. E o que aconteceu? Aí a gente trabalhou isso aí. Foi o quê? Queda. A queda de quem? Do guardião, do querubim que tomava conta da primeira terra, que era o Éden mineral. E o que acontece? Então, qual é o estado caótico que a gente encontra da terra agora, Igor? Sem forma. 4 coisas. Primeira, a terra Estava. sem Forma. Então vamos colocar. Primeiro gráfico da terra, gente. Sem forma. Vazia. Segundo, peraí, segura aí. Uma revelação por parte. O Igor já está adiantado. Sem forma. Segundo gráfico da terra. Vazia. Terceiro gráfico da terra. Tinha trevas. Trevas. Quarto gráfico da terra. O Espírito de Deus pairava sobre. Não. Abismo. Sobre a Tem aí ou não? Estava sobre a face do abismo. Isso. Então esses são os 4 gráficos da terra. Depois da rebelião. Do guardião. Que era Lúcifer. Então tá aqui, ó. Esses são os 4 gráficos da terra. Você acha que a terra foi criada, Igor, sem forma? Não. Hã? Não.
Aonde a gente encontra algum texto, alguma coisa para culminar, para sustentabilizar essa nossa ideia. Vai lá em Isaías capítulo 45, verso 18. Aterrou, hein? Isaías 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra. Segura. Fala com potência. Olha quem que está falando. Deus. Porque assim, Diz o imagina Senhor. então que você é um profeta agora. Como que profeta chega? Com poder. Então, por exemplo, assim, quando um profeta chega para entregar uma mensagem de Deus, o profeta chega assim, porque assim diz o Senhor. Não, quando a Mônica vai entregar a profecia para você também, quando ela chega até você, ela chega como? Chega com autoridade. Com autoridade. Quem está aí? Ana Júlia Paz. Então fala com autoridade. Imagina agora que você é um profeta. Já pega já. Amém. E já viu como o profeta chega, né? Ensinando daquele jeito. Vai. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus. Então para aí. Porque assim diz o Senhor que tem. Criado os céus. O que diz aqui? No princípio. Deus criou os céus e a terra. Vai, continua. O Deus que formou a terra e a fez. Segura. O Deus que Formou a terra e a fez. formou a terra e a fez. A terra é formada por 3 bases. A gente explicou isso em Provérbios 8, 22, em Salmos 104. Mas quais são as 3 bases da terra? Não, aí as 3 células. As 3 bases da terra. Crosta, magma e núcleo. Sim. O manto, né? E núcleo. Então vamos lá. Essas são o quê? As 3 bases da terra. Formação, vai lá. O Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou vazia. Então vamos lá. Mas formou. Opa, peraí. Olha as entrelinhas, senão você não vai ver a revelação. Assim diz o Senhor que criou os céus. Céus. Que formou a terra. Outra dimensão, outra coisa. Não. O que ele diz aí? Não a criou vazia. Não a criou. Vazia. Você está em Gênesis? Não, vazia. Agora Gênesis? Sim. O que diz o verso 2? Na parte B. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E Isaías 45, 18 diz que Deus não criou o quê? Vazia. E por que a terra está vazia? Das trevas. Alguma coisa aconteceu para a terra ficar vazia. Por exemplo, o que é algo vazio? Onde não tem o quê? Luz. Não, algo vazio. Mas não tem algo. Onde não tem algo, não tem nada. Algo vazio. Então a terra estava como? Vazia, não tinha nada. E o texto lá no livro de Gênesis fala que ela estava. Se estava, isso aqui denota que antes aconteceu algo que antes ela foi habitada. Para ela estar vazia, porque alguma coisa aconteceu. E o que aconteceu? Aí a gente já sabe, Lucas 11 também lá, Lucas 10, 18, que foi a queda que a gente já trabalhou. Mas olha só do jeito que a terra está. Gênesis 1, 2, vazia. Em Isaías diz o quê? Que Deus não A criou vazia. Nossa. Então olhando assim não parece que está uma contradição? Sim. E para a pessoa entender o porquê que ela está vazia, o que a pessoa vai ter que fazer? Assistir as nossas outras 6 aulas para trás. Saber o que aconteceu no céu. Para saber o que aconteceu. Então aí vai conseguir literalmente pegar esse código aí. Então a terra está comigo. Vai lá, continua. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava
pôr sobre as águas. Isaías. Isaías 18. Não a criou a vazia, mas a formou para que fosse habitada. Então parei. Não a criou Vazia, mas formou para que fosse habitada. Então a primeira terra foi habitada pelo quê? Pelos anjos. E como que a terra está agora? Gênesis 1, 2. Ela estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então vamos trabalhar essa ideia aqui. Se a terra está agora sem forma e vazia, e sabemos que é por causa da queda e da rebelião do primeiro ser, tenta subir lá nas alturas, quem quiser ver, só acompanhar as aulas passadas. Então o que a gente tem aqui? Olha, 4 estágios da terra. Um estágio deformado, um estágio vazio, um estado trivial e um estado de abismo. O que é algo sem forma? Isso aqui é o gráfico da vida do ser humano sem Deus. É o gráfico da vida de um monte de gente. Sem forma, você não... O que é algo sem forma? Você não consegue identificar se é um círculo, se é... Você não consegue identificar. Algo sem forma, literalmente, como que a terra então estava? A terra estava assim, ó. Totalmente deformada. Por isso que aqui é o gráfico da vida do ser humano. O homem, longe de Deus, da sua essência, é sem forma. Pegou? Sim. Por exemplo, assim, a Terra a princípio não tinha um formato. Qual era o formato da Terra? Circular. E depois que tem a rebelião dos guardiões, dos seres angelicais, fica o quê? Sem forma. Do mesmo jeito. Quando o homem nasce, e o homem ele é o quê? Imagem e semelhança de quem? Cristo, de Deus. Mas quando o homem começa a pecar, se afasta de Deus, qual é a imagem que o homem fica? Sem forma. Você vê alguém que é para ser bacana, 10 bonito, de repente você vê a pessoa todo deformado pela tristeza, deformado pelas bagunças da vida, deformado pelas noitadas. A pessoa não tem uma forma. Mas de repente Deus entra na alma dessa pessoa. Essa pessoa toma aquilo que a gente chama de DDD, não é dizer nada. DDD, decisão que define destino. Quando a pessoa toma essa decisão, o que acontece, Igor? Ela cria forma. Tá entendendo? Cria forma. E qual que é a forma que a pessoa cria? Um objetivo. Então você olha para algumas pessoas e fala, nossa, como fulano mudou, hein? Tá diferente. Por quê? Tá com forma. Então o primeiro estado da Terra é isso aqui, ó, que é o gráfico, literalmente, da alma humana. Algo deformado. Porque assim, Deus, ele fala, Deus forma. O diabo deforma. A religião reforma. Mas Jesus transforma. Gostou, hein? Então vamos lá. Deus forma. Deus não formou a terra? Sim. E o diabo? Deforma. A religião? Reforma. Tem um monte de religiosos aí. Chato ali. A religião? Reforma. Mas só quem transforma? Deus. Exatamente. Então pega esse código aí que é poderoso, ó. Afonso. Deus forma. O diabo deforma nessa. A religião reforma. Reforma protestante, há 500 anos atrás. Martinho Lutero. As 95 teses de Lutero. Não vou sair falando uma por uma. Mas o que acontece? A religião reforma. Deus forma, o diabo deforma, a religião reforma, mas Jesus transforma.
Então, essa é a ideia. Vamos lá então. Primeiro gráfico da alma humana, qual que é, Igor? Que é o gráfico da Terra. Desculpa, não entendi. O primeiro gráfico da alma humana, que é o gráfico da Terra, é algo que? Sem forma. Sem forma. O segundo gráfico da alma humana, que você vê ali no estado da Terra, caótico, era vazio. E ele é muito poderoso. O que é algo vazio? Algo que não há nada. Que não há? Nada. Então vai lá, Isaías 45:18. Não criou a vazio. Hã? Não criou a vazio. Mas, Mas a forma para que fosse habitada. olha só, diz, o que a gente vê nesse texto? Que Deus a formou. Ele não fez a terra deformada, que nem está no verso 2. E Deus também não a criou vazia, mas para que fosse. Habitada. E o que aconteceu? A princípio estava habitado, mas por causa do erro, Todo mundo saiu. todo mundo saiu. Então a terra ficou o quê? Vazio. Vazio. E quando eu falo que isso aqui é o segundo gráfico da alma do ser humano, qual é o primeiro gráfico? Deformação. O gráfico da alma humana. Deformação, é o gráfico da terra. O segundo estado qual que é? Vazio. Todo mundo, grave aqui que é muito poderoso, todo mundo, na vida de todo mundo tem um vazio existencial, um buraco existencial dentro da sua alma. Depois que a gente vai trabalhar isso, essa aula vai ser pesada. Tem um buraco existencial dentro da sua alma, e esse buraco ninguém nada consegue preencher. As pessoas tentam preencher esse buraco, esse vazio existencial com noitadas, com bebidas, com orgias, com drogas, com sexo, com parceiros, com amizade, com o pai, mãe, irmão, dinheiro. Fala uma coisa aí. Fala qualquer coisa aí. Tenta aí, alguma coisa. Que as pessoas tentam preencher o seu vazio existencial, o seu buraco. Viagens. E esse negócio de viagem é muito interessante. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou bem assim, olha, Brito, o que é solidão? Me explica. Eu falei, solidão para mim é um buraco e um vazio existencial. A falta de preenchimento de alguma coisa. E essa sensação que a pessoa sente de solidão leva a pessoa a querer se isolar. Isso é muito poderoso, porque eu vejo algumas pessoas mudar de cidade, migrar de estado. Tem gente que migra, vai até para outro país. Mas o que acontece? Aquilo vai junto com a pessoa. Porque não é algo externo, é algo interno. Então essa sensação de vazio, poderoso, que a pessoa sente, essa sensação de isolamento, de que existe um buraco existencial, que algo está faltando dentro da pessoa, a pessoa tenta de todas as formas e não consegue. E é interessante que você pode pegar essa pessoa, essa sensação é tão poderosa, que você pode pegar essa pessoa e colocar rodeado de outras pessoas. Você coloca a pessoa muitas das vezes até numa festa. A pessoa está rodeada de pessoas. Mas mesmo a pessoa numa festa, a pessoa se sente, sabe como o quê? Se sente como um peixe fora d'água. Ela está rodeada de pessoas, mas ela se sente só. Esse é o sentimento vazio existencial da solidão. Ela pode estar rodeada do pai, rodeada de amigos, mas tem um buraco existencial dentro dela e ela se sente só. E tem gente que fala assim, eu acho que eu vou resolver essa situação, esse problema que eu tenho, mudando de cidade, mudando de local, mas não existe. Não existe nada, não é migrando, não existe isso. A única solução é você encontrar esse preenchimento interno. Mas as pessoas tentam preencher internamente com coisas externas e não vai funcionar. Mas como que você preenche? Porque é simples. Hã? Quem está aí? Hã? Com o Espírito de Deus. Mas vamos lá, como que se preenche?
Pode responder, legal? Quem tá aí? Deixa eu ver. Vou trabalhar, Matheus. Como que se preenche, Igor? Vamos ver o tamanho do buraco, é? Olha o tamanho do buraco. Existencial e o vazio, que é o segundo estado da Terra, que é o gráfico da alma humana. O tamanho do buraco é o tamanho de Deus. Hã? Hã? E esse buraco aqui é tridimensional. Dimensional. E o que é dimensão? Altura, largura e profundidade. É dimensão, é camadas. Ou seja, se esse buraco é do tamanho de Deus, isso aqui não é para qualquer cabeça. E quem quiser pegar, sobe o nível. Desse eu não vou. Mas escute isso aqui. Esse buraco que é do tamanho do ser humano, que é do tamanho de Deus, não adianta. Noitada é do tamanho de Deus? Bebida é do tamanho de Deus? Orgia é do tamanho de Deus? Drogas é do tamanho de Deus? Sexo é do tamanho de Deus? Pessoas é do tamanho de Deus? Amigos é do tamanho de Deus? Pai, mãe, irmão, dinheiro, viagens, essas coisas é do tamanho de Deus? Não. Que tamanho que Deus é? Isso é muito poderoso. Só o trono dele é maior que a galáxia. Então, só o trono dele é maior que exatamente. Porque o que acontece? Existe mais de 200 bilhões de galáxias. Em cada galáxia tem mais de 200 milhões de estrelas. Quando o trono dele vier para a Terra, Apocalipse capítulo 20, se não me falha a memória, e Jesus vem com um maçarico desse tamanho na mão para atacar o terror na Terra e queimar tudo. Mas quando o trono dele vier aqui para a Terra, a Bíblia fala de cuja presença tentou fugir do trono de Deus o céu, Aurânio, Mesorânio e a terra, porém não se achou lugar para eles. Olha que poderoso. Então quando o trono de Deus vier no grande trono branco, que é o Bema, que é o julgamento, o que vai acontecer com essa terra? Vai tentar se esconder, fugir. O que vai acontecer com esse céu aí? Não vai achar, esconder. Não vai achar. Como fugir de Deus? Não tem como. E tem um monte de gente que fica tentando fugir de Deus, vai bobão. Não dá. Então o que acontece? Se o trono de Deus é maior do que a Terra, do que essa galáxia Via Láctea que a gente vive, se é maior, imagine o tamanho de Deus. Deus é tão grande que sabe o que acontece? Tem um versículo na Bíblia que fala, presta atenção, agora tem 2 tronos no céu. Um está ocupado, e quem está sentado nesse trono? O Pai e o Filho. E tem um que está vazio. E o trono que está vazio, você sabe para quem que é? Não, para a igreja, para mim, para você. Agora isso daí, hein? Agora exatamente tem um trono vazio no céu. E esse trono vazio pertence a quem? A igreja. Então imagina o tamanho desse trono. Então Deus é muito grande. Você quer saber o tamanho de Deus? Já. E a pessoa está entrando em parafuso. Como que o buraco dentro de mim é do tamanho de Deus? Como que o buraco dentro de mim é do tamanho de Deus? E vocês estão falando de um Deus tão grande. Então vamos botar o terror nesse povo? Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que de repente Deus quer lavar as mãos. Você pode. Quando Deus quer lavar as mãos, diz que Ele vem e as águas do oceano é como concha nas suas mãos. Então quando Deus quer lavar as mãos, o que Deus faz? Ele vem nos oceanos da terra. Quantos oceanos? Índico, Pacífico, Asiático e outro. Agora eu não lembro. Atlântico, Vamos lá. Mas quando Deus quer lavar as mãos, Ele vai aonde?
nos mares, no oceano. E diz que as águas do oceano é como se fosse concha para sua mão. Então Deus faz isso assim, ó. De repente Deus quer colocar o pé em alguma coisa. Sabe quando você quer descansar o pé? Onde que Deus descansa? A Bíblia fala que a terra, é isso mesmo, Bíblia. Eu não falo mais desse jeito. A terra é o estrado para os seus pés. De repente Deus fala assim, eu quero sentar. Se assentar um pouco, vai se assentar. Deus fala, ficar de boa, ficar tranquilo. E aonde ele se assenta? Na terra. A Bíblia diz que Deus assenta no globo. Olha só, tanto tempo que a ciência demorou para descobrir que a terra era redonda. Se tivesse lido a Bíblia, né, que existe há mais de 5.775 anos, desde quando Adão saiu até a gente hoje, Deus se assenta. Aonde? No globo da terra. Globo é o quê? Um círculo. Então Deus, que tamanho que Deus é? Desse tamanho. Que tamanho que Deus é? Salomão diz, a Bíblia diz que os céus, dos céus, Aurânio, Mesorânio e Eporânio, não pode contê-lo, não cabe Deus. Ó, céus dos céus não cabe Deus. A terra, ele faz a terra como se fosse um banco. Quando ele quer refrescar as mãos, ele vem aonde? No oceano, nas águas. Quando ele quer descansar um pouco o seu pé, ele coloca na terra. Nossa, que tamanho que é esse Deus? Grande. Muito grande. Mas ao mesmo tempo que Deus é tão grande, ele é tão pequeno, ele cabe dentro do seu coração. É? Pura verdade. Que tamanho que é Deus? Os céus dos céus não cabem. Ele se assenta na terra. Ele lava as suas mãos no oceano. Mas ao mesmo tempo, ele se faz tão pequeno que cabe dentro de onde? Você mesmo. Dentro de você. Gabriel, abençoe sua vida. Dentro de você, dentro do seu coração. Então, o vazio e o buraco existencial que todo ser humano tem é do tamanho de quem? Deus. Pega esse código, é do tamanho de Deus. Então vamos lá. Então esse vazio que o homem tenta preencher, segura aí. Esse vazio que o homem tenta preencher com todas essas coisas, noitada, bebida, orgia, droga, sexo, pessoas, amizades, pai, mãe, irmão, dinheiro, viagens, esse vazio existencial só se preenche em Deus. Então esse aqui é o segundo gráfico da Terra. Qual é o estado? Vazio. O terceiro gráfico da Terra, isso aqui é muito poderoso, muito pesado. A Terra está num estado trivial de trevas. E o que é trevas? Escuridão. Hã? Onde não há? Então vamos aí. Se o terceiro gráfico da Terra é isso aqui, trevas, quem quiser pegar certinho, volte todas as aulas aí que a gente falou sobre a trajetória de luz, sobre a eternidade, o que aconteceu, sobre a pericorese, sobre muita coisa boa aí. Mas vamos lá. O terceiro estado da Terra, o quê? Trevas, que é o gráfico da vida do homem. E o que é trevas, Igor? A ausência De luz. Nunca existirá trevas. Se tiver luz. Vamos lá de novo. Pega isso aqui. Nunca existirá trevas se antes, naquele local, não tiver Eva, paz, não tiver Luz. havido luz. O que é trevas? Trevas é a ausência da luz. Então, na primeira terra tinha o quê? Luz. Luz. De repente ficou o quê? Escuro. Tudo escuro, trevas. Porque a luz se retirou. Muito poderoso. Isso aqui também é um gráfico da vida do homem. Qual é o primeiro gráfico da vida do homem? Deformação. Qual é o segundo gráfico? Vazio. Vazio. Qual é o tamanho do buraco De Deus. que está dentro do homem? Tamanho de Deus. O tamanho de Deus. Então só Deus é
preencher esse vazio existencial que você tem. Qual é o terceiro gráfico da Terra, gente? Escuridão. Escuridão, trevas. E trevas é ausência da luz. Que é o gráfico da alma do ser humano. O homem sem Deus, ele está nas trevas. E posso falar uma coisa para você? Não adianta as pessoas querer fazer as coisas nas trevas. Nunca dá certo. Isso aqui é muito poderoso e a gente vai pegar uns códigos aqui pesados. Sabe por que não adianta as pessoas querer fazer nada nas trevas? No escuro, você só bagunça mais as coisas. E tem um monte de gente, tem gente que às vezes quer tomar algumas decisões, mas ele está nas trevas. Eu não sei você, mas você dorme com a luz apagada ou acesa? Apagada. Aí de repente, você quer levantar, fazer alguma coisa, qual é a primeira coisa que você faz? Acende a luz. Porque se você for tentar fazer as coisas no escuro, você não vai conseguir. Sabe o que você vai fazer? Você vai se embaraçar, você vai derrubar as coisas, você vai ferrar mais as coisas do que aquilo que já está ferrado. Então o que acontece com um monte de gente, Igor? Quer tomar decisão? No escuro. Não adianta. No escuro você só tropeça, você não tem. Simplesmente não consegue ver as coisas. No escuro você só tropeça. Então qual é o terceiro gráfico? O estado da Terra. Que é o gráfico da alma do ser humano. Trevas. Então você que está nas trevas, vem para a luz. Não tome nenhuma decisão em um estado trivial. Qual é o quarto gráfico da Terra? Abismo. O que é abismo? Buraco. Agora tem um negócio que é muito poderoso. Vou dar esse código aqui, mas é muito poderoso. Abismo é o que, Igor? Buraco. E o gráfico do ser humano também é isso aí. O homem sem Deus está indo em direção ao abismo, ao buraco. Mas de repente, quando se entrega para Deus, a direção dele, que era o abismo, muda e a direção dele é outra, que é o eporâneo, que é o céu. Mas assim, na minha visão, e isso a gente compartilha com algumas pessoas, muitas das vezes o homem, quando está nesses três gráficos aqui, deformado, vazio e trivial, o local que ele vai cair é nisso aqui, ó, abismo, que é um buraco. Você sabia, escuta isso aqui, você sabia que em buraco a gente chama de poço? Você sabia que o fundo do poço é bom para algumas pessoas? Sabia. Pior que sei. Ó, vou falar uma coisa, pega isso aqui que é muito poderoso, que isso aqui é muito forte. O fundo do poço, para algumas pessoas, o fundo do poço é bom. Seria bom se a pessoa não chegasse ao fundo do poço. Mas para algumas pessoas a única solução para ele mudar e para as coisas andar é ele chegando ao fundo do poço. Você sabe por quê? Porque assim, quando a pessoa chega no fundo do poço, não tem mais local para a pessoa cair. Ele olha para a direita, não tem alternativa. Ele olha para a esquerda, não tem alternativa. E ele está onde? No fundo do poço. Então ele vai ter que tomar uma atitude. E essa daqui é pesada. De mudança. E ele vai ter que declarar... Ele vai ter que declarar falência. Todo mundo que chega no fundo do poço, ele tem que fazer o quê? Declarar falência. Porque se ele não declarar falência, esquece. Mas o fundo do poço faz muita gente declarar falência. Você sabe por quê? Porque assim, enquanto a pessoa não chega no fundo do poço, ela fica tentando dar aquele jeitinho brasileiro, fica tentando do jeitinho, da forma dela. É que nem empresa. Seria bom se as empresas, as pessoas também não chegassem no fundo do poço. Mas de repente, eles vão tentando, né? A hora que chega no fundo do poço, eles vão falar, eu declaro falência. E o que é declarar falência, Igor?
pedir ajuda e falar assim, olha, eu tiro o controle e passo para sua mão. Você sabe quando a cura do viciado começa? Quando ele declara falência, ele chega no fundo do poço. Quando ele chega no fundo do poço, ele fala assim, olha, chega, eu vou parar de desculpa. Qual é a desculpa? Eu sempre falo que quando eu quiser parar, eu paro. Não paro. Eu não consigo. Eu preciso de ajuda. Então essa pessoa o quê? Declarou o quê? Falência. Quando a pessoa declarou falência, literalmente, aí a ajuda vem. E qual é a ajuda que vem para quem declara falência? No aspecto espiritual, está Deus lá no topo do poço e Deus fala bem assim, e aí, você quer sair daí? Só dá uma olhadinha. Eu quero. Aí Deus fala assim, mas tem que ser do meu jeito. Ele está com uma corda grande para jogar e te tirar, mas tem que ser do meu jeito. Você aceita? Então, em todos os segmentos, em todas as áreas da vida, quando você declara falência, alguém vai vir para te ajudar. E vai ter que ser do jeito da pessoa. Segunda coisa, depois que a pessoa saiu do abismo, do buraco, do fundo do poço, ela precisa se cercar de pessoas que vai ajudar essa pessoa emocionalmente falando. Pessoas que vai te ajudar, que vai te dar força. Precisa se cercar de pessoas assim. Então ela vai ter que mudar o quê? O convívio. O ciclo de quê? De amizade. De pessoas com quem ela conviveu que levou ela para o fundo do poço. E a terceira coisa, que isso aqui a maioria, todo mundo fracassa aqui. É aqui que está o maior fracasso da vida aí. Ela vai precisar de um líder. Nascemos debaixo de liderança. Exatamente, hierarquia, é isso mesmo. A primeira liderança que a gente recebe quando a gente nasce é a liderança dos nossos pais. Aí a gente vai crescendo. Formação, as cinco proporções de identidade, umas 7 camadas. A gente vai indo. Aí de repente chega uma determinada idade que a gente vai começar a receber um outro tipo de liderança. Que é na escola, que é dos nossos professores. Aí de repente a pessoa, tem alguns que vai mais, mas tem alguns que param. Aí de repente a pessoa se forma. Aí a pessoa fala, acabei de concluir o ensino médio. A partir de agora, professor na escola não manda em mim, eu já estou com 18 anos, nem meu pai, nem minha mãe. E é aqui que começa o fracasso. Quando você pede a cobertura, a paternidade de uma liderança, começa o seu fracasso. O fracasso está quando você perde essa liderança. Aí sabe o que acontece? A hora que a pessoa chega no fundo do poço, ela vai ter que pedir ajuda para alguém e ela vai ter que ter novamente um líder, alguém para orientar, porque todos nós precisamos de alguém. Vamos lá? Vamos para outro rumo, mas vamos lá, pegar esse código aqui. Verso 3. Quem está aí? Camila. Oi, Camila. Vinícius Souza. Ed Silva. Francisco. O povo está aí. Vamos lá, Igor. Verso 3. Que horas que é? Agora são 8h30. Vai lá. Verso 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Olha que poderoso. Legal isso, hein? Isso é muito poderoso. Verso 3, Gênesis 1:3. A terra não estava em estado trivial, singular. Deus começa a fazer as coisas no escuro? Não. O que Deus fala? Primeira coisa, Deus coloca luz. Eu não sei porque um monte de gente quer tomar decisão. Noêmia. Um monte de gente quer tomar decisão no escuro. Até o próprio Deus não começou a fazer nada sem o quê? Precisar ir lá, fazer alguma coisa? Até o próprio Deus não começou a fazer nada sem luz. O que Deus disse? Haja luz. Haja luz. Olha que poderoso. O que um monte de gente precisa é de luz para começar a fazer tudo. Não adianta, não vai nessa sua ignorância,
nessa sua treva mental, escuta, a primeira coisa que você precisa para fazer qualquer coisa é de luz. Luz, 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 luz. Ó. Lê o 3 de novo. Disse Deus. Segura. E disse. É a primeira vez que você vê a palavra sair da boca. E disse. Então o que Deus entendeu, Igor, nisso? Quando Deus disse assim, ó. Haja luz. O que Deus entendeu? Que através da palavra é possível gerar o quê? Luz. É possível gerar o quê? Luz. Luz. Através da palavra, literalmente, é possível gerar luz. Então o que precisa? O que um monte de gente precisa começar a fazer? Mudar a fala. Entender que nas palavras há poder. Eu faço ninguém. Isso daqui, ó. Hoje, eu vou falar com o Igor e vai ser uma bênção. Vai entrar luz dentro do Igor. As coisas vão andar na vida do Igor. Vai acontecer. Vai ser desse jeito. Vai ser dessa forma. Poder das palavras. A palavra, uma das 5 portas de entrada do corpo para a alma, a palavra da língua, tem 2 poderes. De gerar vida e morte. Então o que vai sair da sua boca? Vida ou morte. Vida ou morte. Agora imagine, ó, isso aqui, pega isso aqui que é poderoso, esse código aqui, ó. Não tava o terror nesse povo aí. O que acontece? Se o próprio Deus, Igor, ó, pera aí pessoal, quem tá aí? Se o próprio Deus, Igor, ele tivesse feito e tivesse ficado com a mente, olha a mente de algumas pessoas, a mente de algumas pessoas que está condicionada, a mente e a alma está condicionada a algumas situações. Imagine se a mente e a alma de Deus estivesse condicionada ao estado e ao gráfico da Terra. Qual é o gráfico? Sem forma, vazia, Trevas e abismo. Ó, isso aqui é um monte de gente que está assistindo. O que acontece? Olha o gráfico da mente. Ele chega mediante algumas situações. Mas olha que desgraça de vida. Olha a palavra que sai da boca. Ele está. Uma outra porta de entrada é o quê? Visão. Ele olha, e quando ele olha, ele começa. Olha que desgraça de vida. Olha só do jeito que as coisas estão. Olha só, nada vai para frente. Nada dá certo. E do jeito que você fala, é. Olha o gráfico da Terra. Olha a visão que Deus tinha. Qual que era a visão? Deformada, vazia, cheia de buraco e tudo escuro. E quando Deus viu aquilo, Deus não ficou remoendo aquilo e ficando, olha que terra, olha só o que aconteceu, culpa daquele querubim que veio e bagunçou a terra, culpa daquele querubim que acabou com tudo, olha agora a terra está sem forma, agora a terra está vazia, agora a terra está cheia de buraco, agora a terra está cheia de trevas, olha só do jeito que está. E tem um monte de gente que é assim, Igor. Coloca defeito em tudo. Coloca defeito e só vê o negativo. Aí começa, olha só o jeito que a minha vida, por que a minha vida está desse jeito? Aí tem gente que tem a síndrome do passado. Você sabe qual é a síndrome do passado? Ai, porque, olha só, depois que fulano fez tal coisa pra mim, depois que aconteceu tal coisa pra mim, depois minha vida tá assim, olha só o jeito que minha vida. Ai, que há 10 anos atrás eu fui traída pelo meu marido, e depois que meu marido me traiu, aí ele fala, ai, que há 15 anos atrás era bum, acorda. Olha assim, vai. Isso. Fica de pé. Vai, fica de pé. Ah. Responde aí. Quem tá aí? Lu
um segredo, pessoal, vai. Isso. Mais forte, tá? Isso. Levanta os braços lá em cima. Lá em cima. Abaixa agora. Baixa até o chão. Isso. Mais uma vez. Ergue o braço lá em cima. Respira fundo. Respira fundo. Pronto, agora volta lá. Mas vamos lá. O que acontece com um monte de gente, Igor? Ele fica muito com a visão presa, ele condiciona algo naquilo que aconteceu, ou naquilo que está vindo, e a palavra dele que sai é de acordo com aquilo que ele vê. E aí, já viu, né, o resultado que vai ter do lado de fora? Se Deus ficasse preso na condição e no estado caótico da terra, Deus ia ficar, nessa terra está tudo deformada, a terra está desse jeito, está dessa forma, está dessa maneira, olha só, está vazia, está cheio de treva, está cheio de buraco. E tem um monte de gente que é assim. Só sai da boca da pessoa coisas ruins, filho. E na sua boca tem dois poderes, de dar vida ou gerar morte, de edificar ou de destruir. O que é que Deus fez quando ele viu a terra naquela condição? Deus falou bem assim, olha, como que eu posso melhorar isso? Pega esse código aí, ó. Anota isso aqui. Tá tudo ruim. Eu penso, como que eu posso melhorar? E o que sai da minha boca são palavras de construção e edificação. Por quê? Vamos lá. O pensamento se materializa através do quê? Das palavras. Uma imagem criada na mente. Olha, o que é um pensamento? Anota isso aí, quem está aí com a caneta anota. O que é um pensamento? Uma imagem criada pela mente. Na mente. E quando que o pensamento... Por exemplo, qual era a imagem do lado de fora? Qual é a imagem do lado de fora? Qual era a imagem do lado de fora? Qual era a imagem do lado de fora? Abismo. Agora, qual que era a imagem do lado de dentro? Luz. Hã? Luz. Qual era a imagem do lado de dentro? Organização. Qual era a imagem do lado de dentro? Preenchimento, habitação. Qual era a imagem do lado de dentro? Tampar os buracos. Então a pessoa decide que imagem que a pessoa vai liberar e vai deixar absorver no seu campo, no seu intelecto, que é a sua mente. É por isso que tem um texto que fala que quem vive por vista fracassa. Agora quem vive por fé não fracassa. E o que é a fé? Fé é o fundamento daquilo que não se vê, mas é provar daquilo que se espera. Poderoso demais. Qual que é a visão? Era a deformação, vazio, trivial e abismo. Mas qual que era a fé? Qual que era o projeto? Qual era o protótipo? Como que eu vou fazer para melhorar isso aqui? E o que sai da boca fala, melhora. 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 Tem gente que está com problema emocional, está com câncer, porque não saem boas palavras da boca dele. Tem um texto no livro da sabedoria que diz bem assim, que as boas palavras fortalecem até os ossos. Então Deus já começou, quando Deus abriu a boca, Deus não abriu a boca para reclamar, para fazer nada. Deus já abriu a boca falando de melhora. E o que ele diz? Haja luz. Haja luz. Não vou começar nada sem luz, no escuro. E o que acontece, Ivan? Ei, esse povo real. E viu Deus. Vai. E viu Deus que a luz era boa. Ah, então quer dizer que quando Deus falou haja luz, a luz apareceu? Sim. Hã? Interessante, né? Quando Deus diz haja luz, o que aconteceu? Houve luz. E na luz você consegue o quê? Identificar, ver. Vai lá, o que Deus diz mais? E viu Deus que a luz era boa. Ah, então a luz é boa? Sim. Vai.
e fez separação entre a luz e as trevas. Olha que poderoso isso aqui. Pega esse código. Poderoso. Só teve como separar. 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 Vamos lá. Separar. Tem um ponto de definição quando a luz apareceu. Tem gente que quer até separar de um casamento, separar algumas coisas. Não adianta. Por quê? Aí vai permitir muitas das vezes, no escuro, Igor, suponha que você está fazendo uma limpeza e está no escuro, o que acontece? Você joga até aquilo que presta fora. Exatamente, você joga aquilo que não precisa jogar fora. Agora, se tem luz, você fala assim, olha, eu posso separar isso disso, isso disso, isso disso, isso disso, porque tem luz. Muito poderoso. Olha lá. E a gente chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Olha que legal. Então no primeiro dia tem essa separação, tem a luz. Deus chama a luz de quê? Dia. E as trevas? Noite. De noite. Segundo dia, rápido. Que horas que é? 41. Primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Olha que legal. Qual foi a segunda separação? Deus separou as águas. As águas. Mas Deus só viu que tinha águas por causa do quê? Quando a luz vem, você começa a identificar aquilo que é importante, né? Aí você consegue separar as coisas e discernir. Organizar. Vai lá. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu no lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Olha que legal. Com a luz, Deus, além de fazer separação entre águas, ajuntou num local e de repente aparece o termo aí, apareça o quê? A porção seca. Isso aqui é poderoso, hein? Quando você está na luz e quando você começa a fazer as coisas com entendimento e da maneira correta, Igor, começa a aparecer na sua vida o que nunca apareceu. E começa a surgir aquilo que você tanto quer. Que você está fazendo as coisas de maneira correta, de maneira certa. E viu Deus, vai lá. A porção chamou-se Deus terra. A porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva. Volta. E viu Deus Que isso era bom. E viu Deus. Que isso era bom. Segunda vez que aparece a palavra. E viu Deus que isso era bom. Quando você começa a fazer as coisas na luz, as demais coisas, tudo fica bom. Sempre o poder de absorção 50 minutos, vai lá e toma um copo de água. Vai lá fazer alguma coisa. Quem tá aí? Ele foi ali tomar um copo de água, pessoal, que assim mesmo. A mente da gente só consegue cerca de 50 minutos, uma hora, absorver as coisas legalzinho. Então ele foi ali já. Temos hoje até 9 horas. Se quiser entender
tudo certinho, volta lá e assiste todas as aulas. Isso aí. Bom dia. Alguma dúvida, pessoal? Temos aqui 10 minutinhos de intervalo. Termino com a conclusão. Tirar alguma dúvida para perguntar alguma coisa. Camila, como é que você tá? Então tá aí, pega esses conselhos aí, não faça nada no escuro. O próprio Deus, antes de iniciar todas as coisas, a primeira coisa que Deus disse foi: haja luz. Então que haja luz também nesta manhã, nas suas ideias, na sua mente, nos seus propósitos. Voltou? Voltei. Calor. Quem tá aí? Quem tá aí? Vamos lá? Aí já a gente conclui isso aí. Quem tá aí também vai lá tomar água, você que tá assistindo aí, pega um café. Colocar isso aqui, irmão, você acorda, primeiro. Vamos lá, pessoal. Voltando, dá continuidade. Que versículo que tá? Tá no 6, né? Hã? Até o fim. 9. Verso 9. Não, 10, desculpa. 10. 11. Olha. E disse: Ah. produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja neles sobre a terra, e assim se fez. Olha que poderoso, Igor. Só apareceu a produção de semente de ervas depois que a terra apareceu. Mas só apareceu a terra depois da separação das águas. Mas só apareceu as águas depois da declaração da luz. Só apareceu a luz depois do pensamento de Deus em algo bom. Só apareceu o pensamento de Deus depois que Deus não ficou olhando para a condição caótica da terra. Ficou. Então você vê uma construção. Vai, continua. A terra, pois, produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava ele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então segura isso aí. Então quando Deus mandou produzir, a terra obedeceu? Sim. Sim. Então a palavra tem poder? Sim. O que Deus fala para a terra? Produza. Fala de novo. Produza. Fala de novo. Produza. Então Deus acreditava que a terra poderia o quê? Produzir. Agora tem gente que olha para algumas pessoas e olha para si próprio
e fala bem sério. Daí não vai sair nada. E se as palavras têm poder, é isso que acontece. Mas olha Deus ensinando. Deus olhou para a terra e Deus falou assim, olha, daí pode sair o quê? Alguma coisa. Então, produza. Produza. Então vamos meter o terror aqui. Tem um monte de gente que está assistindo essa live e são, sabe o quê? Eu ia falar um bando, mas não vou. Vamos devagar. Mas tem um monte de gente aqui que são um monte de gente improdutivos. Deus te chamou para produzir. Você nasceu para produzir. Mas você não produz. Você sabe por quê? Porque a pessoa fica cultuando e bebendo esse culto da ignorância, essa mentalidade ignorante. Ah, minha vida não vai. Eu nasci para quê? Bate forte ou de legal? Ou de leve? Hã? Hein? De leve ou forte? Forte. Hã? Bate forte ou de leve? Forte. Bate forte ou de leve? Forte. Forte? Presta atenção. Tem um monte de gente que eu fico até com dó do sol. Porque o sol nasce todos os dias para essa pessoa. Eu fico até com dó da água. Eu fico até com dó da noite. Eu fico até com dó da própria cama dessa pessoa. Ela tem todas essas coisas que todos os dias e todas as noites tá ali para ela. E ela chega para essas coisas totalmente desanimada. Até o sol não aguenta mais olhar sua cara. Porque são pessoas o quê? Improdutivas. E Deus chamou para o quê? Produzir. O que Deus fala para a terra? Produza. Então Deus fala para você também essa manhã? Produza. Produza. Se Deus olhou para a terra e mandou produzir, é porque Ele via condição na terra para aquilo. Então também eu vejo condição em você para produzir. Eu vejo condição em você também para avançar. A gente vê condição também em você para conquistar. A gente vê condição também em você para possuir. Mas você tem que fazer o quê? Pega essa palavra e faz. Hã? Produz. Ai, produz. Faça alguma coisa. Vai. Nós temos número 10, né? Seja. Vai. E disse Deus também. Não, houve tarde de manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. Que dia que é esse aí? E foi, o verso lá. Disse Deus também, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação. Antes, o versículo antes. Houve tarde de manhã. Do terceiro dia. Mas foi quando Deus mandou a terra o quê? Produzir. Agora vai, continua. Pega esse aqui. Disse também, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Olha quando eu tenho. Olha que legal. Nossa, isso que é bom falar pra gente inteligente. Vira a cara aí, Igor, na tela e fala. Aonde que foi criado o tempo, Igor? Depois do terceiro dia. Então no quarto dia Deus cria o quê? O tempo. O tempo. Então olha aqui, gente. É aqui que vai entrar o que, Igor? Uau. E agora que a gente vai começar de verdade a nossa aula e vamos começar a decolar. Até agora a gente só estava falando o quê? Eternidade, olha o Nilson. Então o tempo foi criado em qual dia? No quarto dia. E o que a gente tem a demarcação do tempo? É o período que a Terra demora para fazer um giro em torno do seu eixo em relação ao Sol, que é o período de quantas horas? 24. E como que a gente sabe que tem 24 horas? Por causa do quê? Do dia e da noite. Do dia e da noite, por causa do Sol. Então quando que aparece o tempo? No quarto dia. Isso é forte. O tempo aparece no quarto dia. Antes do tempo, já existiam coisas para dentro do tempo. É esse código pesado. Antes do tempo, já existia coisas para dentro do tempo. Então, antes do tempo existir, já existem coisas para você fazer dentro do tempo. Por exemplo, você vem para dentro da empresa, você tem uma carga horária. Quanto tempo de serviço? Quantas horas?
8 horas, né? 1 hora de almoço. Aí você fica até mais. Fica até mais, se o primeiro entrar e o último sair. Tô brincando. Mas assim, mas é isso que acontece mesmo. Mas você tem o quê? Um tempo. Mas dentro do tempo, tem o quê? Aqui. Coisas para você o quê? Fazer. Deus criou o tempo no 4º dia, mas antes do tempo tinha o quê? Coisas dentro do tempo que era árvore, que era produção, era um monte de coisa. Vai, continua. Então anota essas coisas aqui que você pode continuar. Vai. Haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer a separação do dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam... Para, volta. Fala alto, devagar. Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos. Vai. E sejam... Volta de novo. Eu gosto disso, hein? Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Então, luzeiros no firmamento dos céus. No firmamento dos céus para fazer. Para fazerem separação entre o dia e a noite. Entre o dia e a noite. Entre semanas, meses e anos. Estações e anos. Então vamos lá. Luzeiros. Sol. Para governar durante lua. Durante a noite. Estrelas. Constelação durante a noite também. Mas vamos lá. Quer pegar um código, uma visão? Quero. Isso aqui também é o gráfico das pessoas de Cristo da igreja. Quer ver? Sol. O sol tem luz própria? Hã? Sim. A Bíblia fala que nosso Jesus, nosso Messias, Cristo, ele é o sol da justiça. A lua representa a igreja. A lua tem luz própria? Não. A lua só brilha por causa do quê? Do sol. Então a igreja só brilha por causa do sol da justiça, que é Jesus. E as estrelas representam cada pessoa individual. As estrelas têm luz própria? Não. As estrelas só brilham por causa do quê? Por causa do sol. Então cada pessoa individual só brilha, só tem luz também por causa do sol. Então, em outras palavras, se não é por causa de Cristo, se não é por causa de Deus, somos nada. Olá, continua. Continuará nas trevas. É isso mesmo. E sejam para luzeiros no firmamento de todos os céus para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite, que é a lua. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Olha que legal. Então é o 4º dia. No 4º dia Deus viu que a luz era boa? Sim. Para separar dias, anos. Vai lá, continua. E disse também Deus: povêem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Vamos devagar isso aí, senão o povo não pega. Aí, você já pegou, mas o povo não pega. Vai lá. E disse Deus: povêem-se as águas de enxames de seres viventes. Olha aqui. Então vamos explicar bem com calma algumas coisas, senão o povo não pega. Olha a ordem que Deus dá para a água. Fervilhe, borbulhe, produza. Vai. Povêem-se as águas de enxames de seres viventes. Produza peixes viventes. Vai. E voem as aves sobre a terra. E produza aves nos céus que voem sobre a face da terra. Então, em outras palavras, então da onde que vem os peixes? Da água. Da onde que vem as aves? Dos céus. Olha Da terra. Pega esse código. Da onde que vem os peixes? Da água. Da água. Deus deu uma ordem. Qual foi a ordem que Deus deu para a terra? Produza erva verde, dá mantimento,
cresça, pareça. O que Deus diz para as águas? Produzam peixes. Não adianta Deus falar para a terra, olha aqui, produza peixe. Mas Deus fala para que produzir peixe? As águas. Tem muita gente que quer, eu não sei se eu falo isso aqui, mas tem muita gente que quer que terra produza peixe e não vai produzir. Tem muita gente que olha para um filho, olha para algumas coisas e fala assim, olha, faz tal coisa, mas aquilo ali não é para a pessoa. E não vai, não adianta, não é aquilo ali, não é aquilo ali. Então você tem que identificar e extrair aquilo que é para extrair de cada local. Pegou, né? Então o próprio Deus tinha discernimento para isso. Vai, continua. Sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Ah, então é bom? Sim. Vai. E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Então segurizei. Olha que poderoso isso. E Deus os abençoou. Tem muita gente que a palavra que sai da boca dele não é uma palavra abençoadora. Então a pessoa tem que aprender a abençoar aquilo que tem. Aquilo que já é. Qual é o maior segredo da multiplicação? Vamos lá, pega, isso que é foge. Qual é o segredo da multiplicação? Ter. O segredo da multiplicação é ter. Porque se não tiver, não tem como multiplicar. Zero não se multiplica. Não sei. Então o que Deus falou? Produza as águas peixes, seres aquáticos e aves, voem no céu. Aí depois que Deus mandou produzir, que representa frutificar, daquilo que já existia, aí Deus abençoa. E quando há uma bênção, vem o segundo passo, que é a multiplicação. Então o que acontece? Quando você abençoa aquilo que você já tem, aquilo vai se multiplicar. Ó, olha aqui. Tem gente que não abençoa nem um café que está tomando. Então como vai ter multiplicação para os próximos dias ou para o almoço e para a janta? Tem gente que não abençoa nem o salário que ganha, não abençoa nem um filho. Então quando Deus já viu que já tinha aquilo que Deus fez, abençoou. Então a pessoa tem que aprender a ser grata naquilo que já tem e abençoar. Vai, continua. E viu que Deus e viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã o quinto dia. Isso. Disse também Deus: Boa, vai. Produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então segura aí. Quem que Deus manda produzir animais? A terra. Quero ser viventes. Vai, continua. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então a gente vai parar aqui no verso 26. A gente vai parar aqui no verso 26 e amanhã a gente dá continuidade. Mas o homem ele foi criado ainda no sexto dia. Pergunta para mim por que o homem foi criado no sexto dia? Para não palpitar. Aí ele já respondeu. O homem foi criado no sexto dia para não dar palpite. Então você observa que antes de Deus criar o homem,
Deus já tinha criado e formado tudo aquilo que o homem precisava. Isso é muito poderoso. Então, antes de você existir, já existe aquilo que você necessita ou aquilo que você precisa. Olha só como Deus vai fazendo as coisas. Por isso que eu mandei você ler. É claro que no particular a gente vai aprofundar sobre isso aqui. Mas o que acontece? Antes de vir um homem, já existia tudo aquilo que ele necessitava. Então, antes de você existir, já existe aquilo que você necessita. Antes da enfermidade, para Deus, com Deus, já existe a cura. Antes do seu vício existir, já existe a solução. Antes da sua depressão, já existe a solução. Antes do seu trauma, já existe a solução. Antes da sua tristeza, já existe a solução. Porque Deus não cria nada sem antes fazer aquilo que ele criou necessita existir. Então, antes do homem existir, já existia aquilo que o homem necessitava. E porque Deus criou o homem no sexto dia? Não pode dar palpite. Já não dá palpite. Se Deus criasse ele no segundo dia, ele ia dar palpite a respeito do sol. Ia colocar defeitos. Ia colocar defeito. Se Deus criasse ele no primeiro dia, Deus, eu acho que o Senhor não tem que falar, haja luz, não. Acho que o Senhor tem que fazer outra coisa. Eu acho que o Senhor não tem que fazer separação, não. Porque assim, queremos dar palpite em tudo. Cuidar da sua vida. Mas assim, essa é a ideia. Essa é a ideia. Somos muitos palpiteiros, queremos dar palpite em tudo. Queremos dar palpite em tudo, em tudo, em tudo. E Deus era tão sábio. Deus falou o quê? Eu já vou criar ele no último dia para ele não ficar dando palpite. Então, gente... Como você falou, palavra tem poder. Palavra tem poder. Então, o que acontece? Se você quer fazer alguma coisa, ajude. Não fica dando palpite. Até amanhã, 7 horas da manhã. Quem quiser pegar certinho, só dá continuidade. Eu vou deixar isso gravado aí no Facebook meu por apenas 1 hora. Depois eu vou apagar. Mas dá um tchau pro povo aí. Falou, rapaziada do mar.